obrigado. Agora é a minha vez para terminar rapidamente. Não vou falar tanto como os ilustres colegas personagens aqui presentes que fizeram a apresentação e comentário. Agradeço muito à professora Paula Borges Santos, também à doutora Vera Jardim, as amáveis palavras que me dirigiram, e também agradeço à doutora Sofia Barraca a paciência e sempre o entusiasmo que coloca nos meus livros. Uns têm mais êxito do que outros, vamos ver qual é que será o êxito deste, mas desconfio que não será assim grande coisa. Vamos ver. Pode ser que tenha sorte desta vez. Isto é livreiro, que é cada vez uma profissão de risco, cada vez maior de risco. Vamos ver. Muito obrigado também à doutora Sofia, uma vez mais, por toda a sua simpatia, paciência e sensatez, que acho que é uma das suas grandes características. Também permitam aqui cumprimentar as várias autoridades, o professor José Tavares, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, muito obrigado também por estar aqui. Também cumprimento a doutora Cristina Borges Pinho, que se autor ficou ali mais para trás, e o Sr. Juiz Enganador. Aqui à frente o professor Jorge Miranda, obviamente, o meu grande mestre de sempre, e fico muito contente por estar aqui, porque de facto foi uma pessoa que marcou muito a minha vida académica. Aliás, a pessoa sabe disso. E até, já agora, aqui, permita-me invocar aqui duas circunstâncias específicas, ou talvez três. Bem, para já, o professor Miranda é uma das pessoas que mais escreveu em Portugal sobre o direito da religião. Aliás, é um dos seus fundadores deste ramo do direito, juntamente com o professor Sousa Franco, e depois uma geração mais nova, o professor Jonatas Machado, o professor Miguel Assim Raimundo, o professor Paulo Dragão, também o professor Sousa Brito, também essa geração não tão nova, mas, portanto, essa é uma primeira razão. A segunda razão é que, já que estamos lá um dia, no meu primeiro livro que eu publiquei na minha vida foi uma modesta compilação e tinha um prefácio do professor Jorge Miranda, Legislação de Direitos Fundamentais, em 1989. Tinha eu acabado de me licenciar, era assistente estagiário, e o professor Miranda, com grande bondade, lá fez um prefácio, porque eu achava que não ia conseguir publicar o livro, e na altura, mesmo a coletânea, conseguindo publicar, era uma grande conquista, e de facto consegui publicar. Não sei se foi assim um grande êxito editorial, mas de facto fiquei muito feliz por esse prefácio muito amável por parte do Jorge Miranda, além de ter sido também meu orientador de doutoramento, de mestrado, enfim, e grande parte da minha vida académica foi acompanhando os seus trabalhos e, portanto, também bebendo dos seus ensinamentos. Aliás, foi durante as aulas que eu tive com o professor Miranda no meu primeiro ano. Aliás, tenho aqui mais dois colegas de curso, também tomo a liberdade de cumprimentar, o professor Jorge Eduardo Pinheiro e o professor Paulo Albuquerque. Nós somos os três do mesmo curso, 84 e 89, mas lembro-me, no primeiro ano, 1984, 85, foi aí que eu meti na cabeça que queria ser professor de Direito, e de Direito Constitucional. E por acaso até consegui. E acho que com algum êxito, aqui estamos. E acho que devo também muito ao professor Miranda, e faço dessa homenagem, que é muito, muito justa. Mas permitam-me então agora alguns agradecimentos breves, portanto, há um dia já o fiz, à Comissão da Liberdade Religiosa, cumprimento também todos os colegas que aqui estão, vários colegas que aqui estão, e também, sobretudo, o Presidente e o seu Vice-Presidente, que mandou mensagem, o Fernando Soares Loja não pode estar. Também cumprimento e agradeço o apoio do Centro de Investigação da Faculdade da Universidade Nova de Lisboa. A professora Soraya também não pode estar, mas está a professora Helena Mel, faz as suas vezes, e também cumprimento, colega de longa data. Também a Universidade Autónoma de Lisboa, através do seu Centro de Investigação, também fica aqui feito consigo este cumprimento. E já agora permitam-me ainda evidenciar algumas pessoas em particular. A professora Cláudia Alves Pratas, que aqui está e que me deu uma preciosa ajuda em alguns aspectos do livro, fica aqui este público agradecimento. Também o professor João Ferreira Dias, também me ajudou bastante, e já agora ele não está aqui, está em Roma, porque faz parte do Tribunal da Rota Romana. O professor Saturino da Costa Gomes, pessoa com quem eu tenho uma excelente relação há muitos anos e com quem eu falei muitas vezes sobre este assunto. E permitam-me também neste momento, com emoção, invocar a memória de um grande amigo, falecido há 2 anos, também muito amigo do Dr. Vera Jardim, e de muitos que aqui estão, o Dr. Luís Salgado Matos. Acreditem que ele seria uma pessoa que estaria na primeira fila desta sala neste momento, ao apresentar este livro. A vida é assim, ele partiu mais cedo, mas guardo aqui esta recordação, e também este livro também será uma homenagem, que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de grande cultura, e que sempre gostou muito também das questões ligadas entre o direito, a política e a religião, e escreveu magníficos livros sobre isso e artigos, aliás, alguns deles muitíssimo bem aproveitados para fazer
este livro. Portanto, aqui os agradecimentos, além de todos os que estão aqui, os amigos, agora não vou, como se diz em Moçambique, todo o protocolo observado, portanto está tudo incluído e ninguém fica de fora. Agora, uma segunda palavra, eu gostaria aqui de vos dar de satisfação. Nós, quando fazemos um livro, ficamos contentes, mas eu quando acabei de o fazer, fiquei particularmente contente. É verdade que eu estava particularmente cansado. De facto, acho que nunca me cansei tanto a fazer um livro. Mas, de facto, reparem, isto foi um livro feito com uma certa pressão, porque era necessário acabar ainda antes do ano letivo terminar. Portanto, coitados dos alunos, vão ter que ler agora o livro para os exames finais, mas tem que ser. Mas lá consegui. Portanto, isto imprimiu uma certa velocidade a certa altura, mas só a partir de janeiro, embora o livro começasse a ser escrito mais ou menos assim de carreirinha a partir de setembro. Mas, de facto, foi um livro que eu fiz com gosto, deu-me prazer, satisfação de terminar uma coisa que eu queria fazer há muitos anos. Sabem, fiz pela professora Paula, realmente tenho lidado com estes assuntos já há muito tempo. Aliás, o primeiro texto que eu li sobre este tema da liberdade religiosa e do direito constitucional e do direito da religião foi precisamente no livro de Direitos Fundamentais do professor Jorge Miranda, quando a certa altura fala dos direitos fundamentais em especial. O primeiro deles é a liberdade religiosa. Aliás, um artigo muitíssimo bem feito, onde, aliás, a primeira vez que aparece em Portugal o famoso esquema da repartição entre os modelos de relação Estado e Igreja, de relações de fusão, de identificação, de separação ou de oposição. Aliás, o professor Miranda deu esse grande contributo aqui na doutrina portuguesa portanto, digamos, sempre esses assuntos e fazendo vários artigos ao longo dos anos, entendi que agora seria a altura de realmente reunir tudo isto e, sobretudo, nesta fase da minha vida, gosto mais de fazer manuais, e então resolvi pensar num manual completo, digamos assim, panorâmico sobre este assunto, e aqui está. Portanto, desse aspecto foi algo que eu gostei de fazer e, portanto, fica aqui expressa publicamente a minha satisfação por este livro. E depois também optei por fazer um livro completo. Realmente isso foi referido, não só atualizado, completo. E já agora até posso contar-vos aqui um episódio curioso. É que eu nunca gostei de pessoas, ou digamos, daqueles que fazem só o primeiro volume. E depois dizem que o segundo volume aparece passado um mês e depois nem passado 500 anos aparece. Nunca aparece, não é? E a certa altura vou-vos contar até um pequeno episódio, coisa que eu com este livro não quis fazer. Normalmente as pessoas fazem 2 volumes. A certa altura pensei em fazer 2 volumes. Aliás, a doutora Sofia Doraca, a certa altura, começou a ficar assustada, porque isto, cada vez que falava com ela, tinha mais 100 páginas. Se isto ficasse para novembro, já chegaríamos às 1000. É melhor parar já com isto, porque senão a editora vai à falência. Mas a certa altura resolvi realmente fazer um único volume. Mas isto faz-me lembrar um pequeno episódio que eu tive com um professor, agora cujo nome não vou referir, em que eu lhe entreguei um manual de direito constitucional. Aliás, a capa, que são 2 volumes, era igual, só mudava o nome, era igual, só mudava o número do volume. E depois esse professor, agora não vou dizer o nome, dizia: Jorge, muito obrigado, mas deve-se ter enganado, estava a dar o livro em duplicado. Não, seu professor, não é duplicado, são 2 volumes. São 2 volumes. É como se percebeu, esta resposta do senhor não me deve ter gostado muito de ter aparecido 2 volumes em vez de um só. Mas os invejosos nós temos sempre que os realmente suportar ao longo da vida, e eles existem, mas só podemos desejar o melhor possível. Bom, mas portanto, realmente esta satisfação que eu quero aqui partilhar convosco, satisfação de uma obra completa, atualizada e já agora, modéstia à parte, que possa ser um novo caminho, ou de retomar um caminho desde 1910 está interrompido com o livro, aliás, que eu li só agora em janeiro, dezembro, do professor Manuel Pires Sousa. Aliás, que comprei um livro excelente, muito bem, em muito bom estado, no Alfarrabista, consegui encontrar, e vale a pena ler este livro. Garantem-vos que é quase um livro da atualidade. Fiquei impressionado realmente com a atualidade desse livro. Depois, em terceiro lugar, uma terceira palavra também sobre de explicação sobre aqui alguns temas que foram aqui abordados. Enfim, muita coisa já foi dita, mas eu vou só aqui referir. De facto, julgo que é importante hoje acertarmos um modelo de relação entre a Igreja e Estado. Aliás, o Dr. Veja tem muita razão, porque eu, no fundo, como nunca me senti muito bem com este título de Direito da Religião, resolvi o problema tendo um subtítulo. Mas para o Dr. Veja queria que houvesse aqui uma inversão. Era o subtítulo passava a título e o título passava a subtítulo. Mas eu, a essa altura, pensei nisso, mas confesso que foi difícil calibrar aqui digamos, esta foi a melhor maneira de arranjar aqui um equilíbrio para falar também das relações Igreja-Estado. E, de facto, isso está em subtítulo. Mas, de facto, aqui a questão hoje central é a questão do entendimento que nós devemos ter em relação ao tema do direito, religião e Estado. E, de facto, temos que afastar aqui a separação separatista. Penso que isso está hoje demonstrado que não deve existir. Mas também temos que aceitar a colaboração, mas garantindo também a igualdade mínima das confissões religiosas minoritárias, que muitas vezes ficam
esmagadas pelo princípio da maioria. E, portanto, em matéria de liberdade religiosa tem de haver aqui um mínimo vital para as confissões religiosas minoritárias e, portanto, esse tem sido o grande esforço e acho que tem sido conseguido, não só da prática da Comissão, como também da própria legislação. Mas, portanto, afastando aqui concepções absolutamente erradas, concepções regalistas ou concepções teocráticas ou cesaristas, ou, de outro lado, concepções de perseguição religiosa ou de laicismo religioso, que aqui e acolá aparecem, aliás, apareceram na altura da vida do Papa a Portugal, como de vez em quando aparecem, aquela ideia de que o Estado não pode financiar atividades religiosas. Mas não sei porquê. Se o fenómeno religioso é um fenómeno da sociedade, o Estado deve poder financiar, desde que as atividades religiosas possam, digamos, compatibilizar-se com o interesse público. E, portanto, mas com certeza há pessoas que têm uma visão mais radical. Aliás, há um livro que eu aqui citei, de um ilustre autor académico. Sr. Professor, faz favor. Não, com certeza. Tenho muito gosto se o professor tivesse estado cá. Muito obrigado, Sr. Professor. Pela sua vida. Muito obrigado. Acompanho. Com certeza. Tão interessante. Também. Já somos dois. Bom, mas de facto, a verdade é esta: é que a certa altura li um livro que me divertiu muito, porque dizia que tinha de haver uma separação absoluta entre o Estado e as confissões religiosas. E este autor, eu agora não vou dizer o nome, portanto, deixo esse mistério para quem ler o livro, vai desvendar esse mistério rapidamente. Mas esse autor chegava ao ponto de dizer que um titular de um cargo político nem sequer podia citar nos seus discursos qualquer livro religioso. Neste caso era uma citação do Eclesiastes, na cima do Antigo Testamento, não fosse do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. Quer dizer, um político estaria proibido, num discurso na Assembleia da República, de citar uma frase do Eclesiastes. Isso seria a violação do princípio da laicidade. Portanto, vamos lá ver. Também é preciso não exagerar. Era só o que faltava, agora os políticos serem proibidos, num discurso que fazem, citar frases da Bíblia. Então, se cantam canções da Madonna, não podem citar frases da Bíblia? Não estou a perceber bem onde é que está, digamos, esse critério para avaliar, digamos, o negativo que isso seria não poder citar frases da Bíblia no exercício de uma função, digamos, meramente discursiva, numa cerimónia. Agora não digo mais nada, que é para vos acicatar a ir lá encontrar onde é que está essa nota. Aliás, respeitosa, mas estou absolutamente contra esse entendimento, que é uma visão crítica. Sim, nós aqui estamos abertos a todas as tendências, isto aqui, a liberdade é total. E, portanto, penso que isso é uma questão importante hoje que se coloca, que é a necessidade de proteger os sentimentos religiosos, aliás, que também protegem aqueles que não têm religião, porque a liberdade religiosa é algo fantástico, porque a liberdade religiosa é também para aqueles que não têm religião e que não querem ter, ou que querem deixar de ter. E, portanto, quando se diz que a liberdade religiosa favorece aqueles que têm religião, isso não é verdade. Porque também favorece aqueles que não têm religião, porque não há nenhuma coação para que eles passem a ter aquilo que nunca tiveram e que não querem ter, e que nós temos que respeitar. E, por outro lado, também a questão se pode colocar do ponto de vista do financiamento. Então, mas vamos financiar atividades religiosas, então aqueles que não têm religião, não têm nenhum financiamento. Bem, podemos dizer que no direito à saúde as pessoas têm doenças, o dinheiro serve para resolver as doenças. Quem não tem doenças não tem dinheiro nenhum, não é preciso, está saudável. Portanto, o problema pode ficar resolvido. Portanto, não vamos gastar dinheiro com aquilo que as pessoas não precisam, porque se as pessoas não têm religião e não fazem atividades religiosas, também não precisam de dinheiro para gastar numa atividade que não vão exercer nunca. E são felizes à mesma. Temos que respeitar. Vejo as coisas assim, do ponto de vista de justificação financeira, de não haver obstáculo para parte daqueles que não têm religião, de haver financiamento às atividades religiosas que sejam, evidentemente, compatíveis e integradas no interesse público. Depois, quais são aqui as matérias que foram mais difíceis? Às vezes pergunta-se aos artistas, não é? Então qual foi a parte mais difícil que teve quando fez a canção ou o livro? Bem, nos cantores, eles dizem sempre que a melhor música foi sempre a última, não é? É mais recente, é sempre a melhor. Eu posso ser o mesmo, que o melhor livro é sempre o último. Mas, apesar de tudo, há coisas aqui que foram difíceis de fazer. Aliás, algumas já foram aqui evidenciadas e muito bem. O problema do conceito de religião é um tema difícil. E já agora, permite-me aqui referir aqui um episódio assim um pouco caricato, já que o Dr. Virgem também se referiu a alguns. Quando eu estava na Comissão da Religiosa, a certa altura, esse parecer até foi eu que o relatei, penso que foi em 2005 ou 2006, mas apareceu lá uma associação de yoga,
queriam ser uma religião. Não, mas o yoga não é uma religião. Com o devido respeito, nem o reiki, nem essas coisas, isso não é nenhuma religião. Isso é, assim, é uma mistura de exercícios físicos com exercícios psicológicos, mas isso não é uma religião. E não foi, de facto não foi. E, portanto, continua a querer ser uma religião, os de yoga. Por vezes, pois, então ainda não desistiram, são persistentes. Não, mas o yoga não pode ser uma religião. Uma coisa é, com certeza, que pode haver uma ginástica com uma certa espiritualidade, mas ainda não é suficiente, ainda não chegámos ao ponto de ser uma religião. Como também não é uma religião, uma outra coisa que eu descobri, aliás, há poucos meses, quando fiz o livro, que é aquela religião, a famosa religião do monstro do espaguete voador. Não sei se o Dr. Vera já ouviu falar. Essa ainda o monstro do espaguete voador. Não apareceu lá ainda. Ainda não apareceu. Mas aconteceu o seguinte, houve um problema sério no registro civil. Porquê? Porque esta religião, uma característica desta religião é o crente ser identificado com um escorredor de massa pendurado na cabeça. E até a certa altura houve um fiel que foi tirar o bilhete de identidade e levava um escorredor de massa na cabeça, porque era assim que impunha a sua religião. E a senhora do registro civil ficou muito atrapalhada, porque não é anedota, está aqui, é tudo verdade, não é anedota. E a senhora do registro civil ficou muito atrapalhada porque não sabia o que havia de fazer. E então pediu-se um parecer ao Conselho Consultivo do Instituto de Registro e Notariado para saber se o senhor podia ou não tirar a fotografia com o escorredor de massa na cabeça, porque ele diz que aquilo era um atributo indispensável ao exercício da sua religião. E pronto, e o Conselho, normalmente, o Conselho Consultivo disse que sim senhor, não tinha que ser, não podia ser com o escorredor de massa na cabeça, porque isso punha em causa a identificação, a identificabilidade mínima da pessoa nas suas características. Aliás, essa religião, a questão já foi ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não pela via portuguesa, e não foi considerada uma religião. Porquê? Porque isto começou por ser um movimento satírico, mas que a certa altura, de tanto satírico que era, tornou-se mesmo uma religião verdadeira, para aqueles que creem nisto, como imagino não devem ser muitos. Mas realmente uma coisa começou por ser uma brincadeira e tornou-se uma coisa séria. Mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em definitivo, já disse que não era uma religião, portanto fica mais descansado, porque de facto, a certa altura, quando veio este exemplo, até fiquei um pouco assustado, confesso. Bom, mas significa, digo isto com devido respeito pela diversidade religiosa, mas obviamente que as religiões têm uma substância e há um limite para aquilo que é religioso e para aquilo que não é religioso. Portanto, este é talvez o tema mais difícil de todos. Outro assunto também difícil é o cruzamento da religião com a cultura. Isso tem a ver com a questão dos crucifixos, por exemplo, a questão dos símbolos nacionais. Eu aqui fiz uma pequena provocação, que a professora Paula falou em algumas provocações, mas essa não referiu. Mas faz aqui uma pequena provocação em relação aos símbolos nacionais. Como sabem, os símbolos nacionais têm um significado religioso, ainda que na Primeira República esse significado tivesse sido omitido na definição dos símbolos religiosos, mas é evidente que as quinas vêm de algum lado. As quinas têm um significado histórico que nós sabemos qual é que é. Não é preciso dizer mais nada. E é assim que elas são entendidas no costume e na tradição portuguesa. E acho muito bem, mas é um problema precisamente de relacionamento e de interpenetração entre a cultura e a história de um país e como uma confissão religiosa que realmente a certo momento foi importante nesse país. Curiosamente, por acaso, por oposição a uma outra religião que foi precisamente o Islão. Portugal nasceu à custa de uma reconquista e uma guerra contra o Islão. A verdade é essa. Mas foi assim que Portugal nasceu. Ele faz parte da nossa história e acho que ninguém pode negar a nossa história, mas todos têm, com certeza, a sua liberdade religiosa e isso não está em causa. Depois há um outro assunto também que é um assunto que está difícil de resolver. Aliás, o Dr. Virgem já se referiu a ele. Agora vou contar aqui uma pequena anedota. Não é bem uma anedota, foi um episódio, penso que não fica mal. Sei que está a ser gravado, mas acho que não fica mal. Mas eu fui membro da comissão, tive dois presidentes. O Dr. Menezes Pimentel, já falecido, e também o Dr. Mário Soares, também já falecido. Guardo as melhores recordações de um e outro. O Dr. Mário Soares foram só 2 anos. Aliás, deu um grande impulso a várias atividades que a Comissão fez, até de participação em colóquios internacionais. Mas sabem que o Dr. Mário Soares é uma pessoa de grande cultura e de grande à vontade e de grande sentido de humor. E vou contar isso e paz à sua alma, rezo por ele. E então, a certa altura, eu um pouco na minha maneira de ser, também a provocar, talvez, coloquei a questão do casamento religioso poligâmico dos muçulmanos. Porque se vamos lá ver, se há liberdade religiosa plena, é para que cada uma religião se possa afirmar também a partir das características que o casamento religioso tem na sua própria confissão religiosa, e sabemos quais são as características do casamento islâmico.
E eu, nessa altura, fiz assim uma referência numa reunião plenária. Claro que os colegas muçulmanos nem sequer abriram a boca porque achavam que o assunto não tinha a ser colocado, porque eu estava ali, digamos, a lançar uma certa confusão. E então o Dr. Mário Soares, a certa altura, diz o seguinte: olha, Sr. Professor, como sabe, eu sou agnóstico, mas se Deus me tocar, que seja Allah, porque posso ter até 4 mulheres. Isto foi dito em plena reunião da Comissão Religiosa. Portanto, é público, estava lá o Saturnino da Costa Gomes e o Borges de Pinho, pelo menos, e o Nazim Ahmad, e o Abdul Vakil, estavam lá. Eles podem, e estava o André, o Foco Colvete também estava lá, portanto podem confirmar aquilo que eu estou a dizer. Bom, mas portanto, esse é outro problema, é outra complicação, porque de facto nós temos um conceito ocidental civil de casamento e o casamento civil sob forma religiosa, digamos, não é bem um casamento religioso, é um casamento semi-religioso, porque em grande medida ele é moldado pelo conceito civil do casamento. A certa altura no livro, depois termina esse capítulo sobre o casamento religioso, citando uma excelente frase do professor Jorge Eduardo Pinheiro, pondo essa hipótese, mas depois a resposta fica com o professor Jorge Eduardo Pinheiro, que dá uma resposta ortodoxa, radical, e depois vão ver o que é que ele escreve, porque está lá no livro. Eu fiz a transcrição do manual que tem, aliás, excelente, aliás, que vai ser apresentado na sexta-feira às 20 horas na Feira do Livro, o Manual de Direito da Família, não é? O novo Manual de Direito da Família. É outro assunto, pronto. Mas o título é parecido com esse. Portanto, isto aqui há algumas dificuldades e aqui há alguns episódios para se divertirem um pouco, porque realmente diverti-me e aprendi muito realmente com este livro, para ter a certeza, embora me tivesse cansado bastante, mas julgo que isso foi muito útil. Agora, para terminar, palavras de futuro. Também isso já foi dito. O que é que eu desejaria? Desejaria que este assunto fosse encarado de frente, como uma disciplina autónoma nos cursos de Direito e não só. Nem sequer a Universidade Católica tem este curso. Devia ter, a meu ver, com o devido respeito. Temos aqui o professor Paulo Albuquerque, que é o decano dos professores de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, pode ser que faça chegar lá a mensagem. E ele está de acordo comigo, mas às vezes há outras forças ocultas que não nos permitem resolver os problemas, mas seria bom que realmente a Universidade Católica Portuguesa encarasse esse assunto de frente e tivesse uma disciplina de Direito da Religião. Tem uma optativa, e bem, dada pelo professor Verga Mota, sobre Direito Canónico, mas acho que esta ainda seria, é teoricamente antecedente da disciplina de Direito Canónico, o Direito da Religião, que eu saiba. Portanto, essa podia continuar como facultativa, mas eu propori esta como obrigatória e não me estou a oferecer para dar a disciplina. Não há aqui nenhuma oferta de emprego, oferta de divulga de emprego. Se me convidarem, eu até sou capaz de aceitar, mas não estou aqui a oferecer-me para esse efeito. Mas, de facto, lamento que a Universidade Católica Portuguesa não tenha essa disciplina. Então, vamos lá ver. Então, quer dizer, neste momento, a única faculdade que ensina a liberdade religiosa é uma faculdade pública, numa disciplina que eu tenho regido na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa. É uma universidade laica, pública, que dá uma disciplina destas. Não há em mais nenhum lugar. Não há na Universidade Católica, não há noutras universidades privadas, não há noutras faculdades de Direito públicas. Isto não deixa de ser surpreendente. De facto, não deixa de ser surpreendente. E além do mais, na Faculdade da Universidade Nova até já tivemos 2 teses sobre Direito da Religião. Uma da professora Cláudia Pratas e outra do professor Paulo de Toledo Dragão. E, portanto, também em Coimbra penso que já houve 1 ou 2 também. Mas, de facto, temos dado aqui o nosso contributo, apesar de virmos lá dos confins do laicismo ou da laicidade, mas lá damos o nosso contributo para resgatar esta disciplina e colocá-la no sítio certo. Claro que eu não escondo que este assunto não é inteiramente pacífico. Porquê? Porque há uma outra teoria que diz que esta matéria não deve ser dada numa disciplina fechada, mas deve ser distribuída por todo o curso de Direito. É uma outra visão. Penso que, em parte, o professor Mendes tem essa visão. Agora não tivesse dito, nunca o disse explicitamente, mas penso que tem essa visão. Mas estas coisas, quando são repartidas por vários direitos, depois nunca se estuda nada em condições. Portanto, perde unidade dogmática, unidade teórica, e penso que seria interessante, precisamente, reunir numa única disciplina temas tão diversos que só podem ser tratados de uma forma, digamos assim, conjunta e não dispersa, não difusa. Claro que, em grande medida, o direito à religião é um direito constitucional, sobretudo da perspectiva religiosa, mas depois há outras questões, a questão do casamento religioso, a questão da proteção dos bens religiosos, a fiscal que existe na sociedade. Acho que nós devemos respeitá-lo, os sentimentos religiosos, e, portanto, o direito tem aqui um papel muito importante na proteção desses mesmos sentimentos religiosos, e é isso que se vai impondo, e julgo que todos os textos que eu tenho visto também por parte de juristas são textos que ou não fazem uma análise global da matéria,
são textos às vezes que não são assumidamente textos desta natureza, porque há autores que se inibem de falar sobre estes assuntos. Portanto, têm ainda, não sei se é o síndrome de Afonso Costa, mas têm medo até às vezes de falar sobre estes assuntos. Acho que não devemos ter medo de falar sobre isto. E seja para discordar, seja para concordar, a vida é assim mesmo e, portanto, acho que é um assunto que deve ser encarado com normalidade e não deve ser um assunto que deve ser reconduzido ao espaço privado das confissões religiosas. E, portanto, penso que todos ficamos a ganhar com isso e isso faz parte de uma cidadania plena. Portanto, também é nesse espírito que me coloco quando fiz este livro, dar o meu contributo numa área pouco explorada e desejando que agora as novas gerações, porque da minha parte eu já vou para velho, possam continuar este esforço, não sei se é pioneiro, mas de continuação ao fim de 120 anos, de continuação daquilo que outros já fizeram, mas 120 anos depois não é tarde demais, que realmente estes assuntos possam ser retomados com normalidade e, sobretudo, sejam encarados com disciplinas na licenciatura. No mestrado e doutoramento já tem havido alguns cursos, apesar de tudo. Aí o panorama não é tão negativo. Mas na licenciatura realmente é profundamente negativo porque realmente não existe. E eu gostaria que existisse. E muito obrigado também pela vossa existência e pela vossa presença aqui. E agora temos ali um Porto, é verdade. Vinho do Porto. Não sei, doutora Sofia, temos ali vinho do Porto que eu trouxe. Agora para cá já podemos ter dois. Eu só queria resposta a 2 ou 3 questões. Eu vejo o fenómeno religioso como um fenómeno eminentemente individual. Sim, pode ser. Que depois se socializa e pode viver em grupos. Se há comum, se há uma ação comum. Depois há outra questão. A espiritualidade. Eu considero a espiritualidade e o sagrado muito anteriores às religiões do livro. Isto é, há 3.500 anos atrás, quando foram a aparecer